Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Leiturar. Meu nome é Afrânio Diniz e essa é a nossa 10ª resenha aqui no canal. E na nossa 10ª resenha, O Enigma do Quarto 622, O Enigma do Quarto 622, de Joel Dicker, com tradução de Caroline Salvati e Dorothée de Bruyne. É um romance policial lançado inicialmente em 2020 na França e aqui no Brasil foi lançado em 2021, mais precisamente no mês de fevereiro de 2021. O Enigma do Quarto 622 é enquadrado como um romance policial. A obra contém aí 74 capítulos com 526 páginas, né? Essa edição aqui é uma edição especial do Clube do Livro da própria editora que publicou o livro aqui no Brasil, tá certo? É uma edição aqui de capa dura, né? Como já mostrei de outras obras que fizemos a resenha aqui no canal, como exemplo de Pachinko, né? Como Pachinko, por exemplo. E a obra está sendo comercializada com essa capa, tá certo? Essa é a capa com que o livro foi comercializado. Não foi publicado com a brochura, né, normal, não é capa dura, certo? A capa dura que é exclusiva para quem é assinante desse Clube do Livro. A obra tem início quando um autor, né, um escritor, vai escrever um livro, né? Ele tenta escrever um livro, mas não consegue. Recentemente esse autor, né, que é homônimo, né, do autor do próprio livro, do romance, que é Joel Dicker, né, ele perdeu o amigo, né, que também era seu editor, né, editava todos os seus romances, todas as suas obras, né, tudo que ele fazia era editado por essa pessoa e eles eram muito próximos. E após perder esse amigo, ele não consegue mais escrever. Então, depois de algumas tentativas, ele resolve então ir para os Alpes Suíços, passar alguns dias, né, de férias para espairecer, né, para abrir mais a mente e tentar escrever o livro. Essa parte introdutória aqui também é uma parte baseada na vida do próprio autor, do Joel Dicker, certo? Ele, né, na vida real, vamos assim dizer, perdeu também o seu amigo que era seu editor, e após perder esse amigo e editor é que ele escreve, né, o Enigma do Quarto 622. Né? Esse início então é baseado na vida do próprio autor. Então o autor vai para os Alpes Suíços, certo? Ele se hospeda em um hotel famoso, né? Bastante conhecido nos Alpes Suíços, né? Que é o Palace de Verbier. E ele fica hospedado nesse hotel no quarto 621B, né? Existia o quarto 621, o 621B e o 622, 623, aliás. Não existia o 622. Nesse hotel, e especificamente nesse quarto, tinha ocorrido um crime alguns anos antes, né? Uma pessoa, né, o diretor de um banco suíço, havia sido assassinado nesse quarto, né, de hotel, e o crime até aquele momento não havia sido esclarecido. Não se sabia o que realmente teria acontecido e não se sabia também quem teria sido o autor do crime. Ao chegar no hotel, ele conhece uma mulher, Scarlett, que estava hospedada no mesmo hotel e no quarto vizinho dele, e eles começam a conversar e ocorre a curiosidade, né, de saber por que aquele número 621B. Né? Até então eles não sabiam o que tinha acontecido.
Então eles começam a procurar, né, no próprio hotel. Eles não obtêm, vamos dizer assim, êxito, né? As pessoas do hotel mal querem tocar no assunto, então eles procuram as pessoas na cidade. E aí as pessoas da cidade contam, né, que alguns anos antes houve um assassinato, que o assassinato ocorreu naquele hotel, dizem o número do quarto, e aí eles ficam sabendo, e isso aguça a curiosidade dos dois, principalmente dela, né? Aguçando a curiosidade dela, ela vai meio que obrigar, né, o Joe Dicker a investigar, né? Fazem com que ele investigue e ao mesmo tempo escreva um livro sobre a história. Ele meio que recusa, não quer fazer isso, acredita que não saiba fazer isso, mas mesmo assim eles começam a investigar. E aí então, de acordo com o que eles iam investigando, iam procurando saber, iam entrevistando pessoas que viveram, né, aquele período, que participaram de alguma forma, estavam, vamos dizer assim, no hotel no dia do crime, participaram de alguma forma de algum ato ali que, vamos dizer assim, estivesse ligado tanto ao hotel quanto às pessoas que estavam hospedadas naquele dia, né? E aí começam a descobrir que o assassinato talvez tivesse sido ocasionado por disputas pela presidência de um banco suíço. O presidente havia falecido e deixou os outros sócios, né, mais 4 sócios, salvo engano, para escolher o novo presidente, né? O presidente ele teria de ser escolhido dentre esses sócios remanescentes, né? Eles tinham que entrar em consenso e escolher um presidente. Um dos sócios era o filho do presidente falecido, né? Os outros também eram primo, parentes do presidente que havia falecido. Então todos têm, vamos dizer assim, um interesse na presidência, seja de forma direta, né, ou indireta, né? Tirar assim meio que receber uma espécie de vantagem para votar em um ou em outro para que ele seja ou fosse o presidente do banco. Esse filho do presidente do banco, né, do ex-presidente, o presidente que faleceu, ele é vamos dizer assim, o personagem mais recorrente da história. Não é? Ele, devido à disputa da presidência, ele tem interesse. Né? Alguns anos antes ele havia recusado a presidência por interesses pessoais, né? Alguma coisa o fez desistir, mas agora ele estava determinado, estava decidido a conquistar a presidência do banco, que era o banco da família. No decorrer do romance, vários são os personagens que aparecem na história. A maior parte desses personagens, eles são meio que representados por uma única pessoa, né? Como se essa pessoa se travestisse de outras pessoas, né? Para, vamos dizer assim, criar uma trama, né, em torno da vida do filho do presidente, né, que era o Macaire, certo? Então essa pessoa queria meio que dominar a vida do filho do ex-presidente, né, para saber de tudo que acontecia ao seu redor, né, dos seus objetivos, seus interesses, e manipulá-lo sem que ele percebesse, né? Ele vivia como, vamos dizer assim, em uma realidade que não era a realidade das outras pessoas, era uma realidade manipulada por esse outro personagem, né, que se vestia e se transformava em outras pessoas que estavam sempre ao redor de Macaire, né, dominando a sua vida. E aí o Joel Dicker, né, com a Scarlett, né, a mulher que ele conheceu no hotel, vão descobrindo que
no decorrer de todos esses acontecimentos, as coisas vão ficando mais sérias, né? Acontecem ameaças, tentativas de assassinato, tantas outras coisas, sempre envolvendo o Maquer e alguém que trabalhasse, vamos dizer assim, no banco, né? Principalmente os seus diretores ou que tinham cargos mais altos no banco. E até o dia da escolha do presidente, tudo isso acontecendo, né? A escolha do presidente seria feita no Palace, né, Verbier, onde todos os funcionários do banco estariam presentes e mais os diretores, né, que um deles seria escolhido, né, pelos outros e declarado presidente do banco, como também clientes do banco, né, aqueles clientes mais influentes, pessoas mais ricas e tudo mais. O movimento, vamos dizer assim, no hotel nesse dia era intenso, o dia inteiro. E é nesse dia, justamente no dia da escolha do presidente, que o assassinato ocorre, né? Em meio a muitos acontecimentos ali dentro do hotel, envolvendo as pessoas que estavam ligadas aos funcionários do banco, familiares e tudo mais. É nesse meio que ocorre esse assassinato. Então, várias pessoas aí ficam sendo investigadas, né? São suspeitas, mas no final vai se perceber que o verdadeiro assassino, né, vamos dizer assim, é uma pessoa que ninguém esperava, né? Como todo romance policial sempre tem esse suspense e a pessoa nunca é a que a gente espera, o que a gente escolhe que seja ali dentre os personagens do romance. E nesse dia da escolha, né, prestes a ser publicado o nome do presidente, o Maquer, que era filho do ex-presidente do banco, né, o presidente que tinha falecido, ele recebe uma proposta de uma pessoa dizendo que se ele deixasse a disputa da presidência, aliás, dizendo que se ele deixasse a sua esposa, né, se ele se separasse da esposa, ele seria eleito presidente do banco. E aí ele aceita essa proposta, né, de uma pessoa que ele já conhecia, ou pelo menos ele acreditava que conhecia essa pessoa, acreditava que essa pessoa tinha poderes que ele mal imaginava, né, mal sabia vislumbrar o que seria, ou quais seriam esses poderes. Antes que o presidente, né, fosse eleito, fosse nomeado presidente, fosse escolhido ali naquele momento, ocorre o assassinato, né? E aí ocorre todo aquele tumulto, sem saber quem foi, o que aconteceu verdadeiramente, e tudo começa a ser descoberto a partir do assassinato, desse assassinato, né? E a gente percebe que a maioria dos personagens do livro conseguem seus objetivos, né? Mesmo que de formas, vamos dizer, escusas, assim, né? Formas incorretas de se fazer as coisas, mas eles conseguem, né? O Maquer, a gente vê que no final ele é escolhido como presidente, né, do banco, ele assume a presidência e tudo mais, né? Os outros diretores também conseguem o que queriam e no final os maiores vencedores, vamos dizer assim, né, as maiores conquistas, né, elas são relacionadas a um casal. No final eles conseguem o que querem, né, mesmo tendo que passar por alguns perrengues, né, durante todo o romance e principalmente após esse assassinato acontecido no Hotel Palace. Tudo isso é contado no livro com riqueza de detalhes, certo? Existem aí determinados pontos que são bem detalhados, né? São capítulos em que o autor traz tratando apenas de um ponto,
retratando sobre a vida de vários personagens, né, desde sua infância até é, aquele momento atual, né, o momento em que, por exemplo, aconteceu o assassinato e tudo mais. São muitos detalhes que o autor traz, né? Às vezes, quando você está lendo, você acredita que já sabe quem é, por exemplo, o autor do assassinato. Você está na metade do livro e já consegue saber quem é, ou você acredita que sabe, mas na verdade você tem várias surpresas aqui a todo instante, né? Todo capítulo ele vai até o passado das pessoas, investiga o passado de alguns personagens, ele é, é, retorna para o presente, né? Fica sempre fazendo esse vai e vem, contando a história a qual estava investigando e contando a sua própria história, né, que ele estava vivenciando naquele momento. Todo o romance é ambientado em Genebra, na Suíça. De Genebra aos Alpes suíços, né? Toda a trama ocorre nesse itinerário, vamos dizer assim. A maior parte, né, grande parte em Genebra e outra parte nos Alpes suíços, mais precisamente no Hotel Palace de Verbier. Claro que o autor ele fala bastante sobre, vamos dizer, a beleza da cidade de Genebra, a beleza dos Alpes suíços, né? Comenta bastante também sobre os bancos suíços, né? Que são, vamos dizer assim, tidos como os mais seguros do mundo. Ele trata, logo no início do livro, sobre esse assunto, né? A questão de vazamento de informações sobre clientes, valores que os clientes têm nos bancos, dados bancários, dados pessoais, tudo mais ele trata no livro. A essência do livro em si, a essência da história, vamos dizer assim, não é novidade, né? Como eu falei, é um romance aí, policial, né? Dentre tantos outros, mas aqui o autor ele capricha em detalhes, né? Faz você ficar, vamos dizer assim, ele prende a sua atenção de verdade, né? Comentei antes que às vezes você acreditava que já tinha, vamos dizer, descoberto quem era o assassino, por exemplo, mas daqui a pouco ele já descarta essa possibilidade, aí você fica naquela curiosidade de saber quem é, né? O que está acontecendo naquele momento, né? E tudo mais, né? Interessante, bem interessante isso no livro. Além disso, é uma leitura tranquila, né? É muito bem escrito, né? Apesar de extenso, é muito bem escrito. Você não sente assim, não é um livro enfadonho, né? De se ler. Você sempre quer ler mais, né? Claro que para ler sem parar 526 páginas vai ser difícil, né? Em algum momento você vai cansar um pouco, vai parar e depois retorna, mas sempre fica aquela vontade, né? Aquele desejo de saber o que vai acontecer em seguida. E para finalizar nossa resenha, o autor, Joel Dicker, é nascido em Genebra, né, no ano de 1985, onde reside atualmente, né? É um romancista, né? Utiliza aí tanto da língua francesa como alemã. Ele é advogado também, formado em direito, melhor dizendo. É um dos autores mais badalados, né, dessa nova geração de romancistas. Estreou na literatura aos 19 anos, né, escrevendo alguns textos, alguns contos, e após a sua estreia, ele escreveu outros romances, como por exemplo Os Últimos Dias dos Nossos Pais, O Livro dos Botman e o best-seller A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Joel Dicker foi vencedor de alguns prêmios, tanto na França quanto na Suíça. A exemplo, né, o Grande Prêmio de Romance da Academia Francesa, em 2012, com a obra A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Suas obras, né, todas as suas obras, elas já foram aí
traduzidas para mais de 40 idiomas, né? E incluindo todas as publicações em todos os idiomas, o autor já vendeu mais aí de 4 milhões de exemplares pelo mundo inteiro. E essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seu joinha, compartilhe com quem você acredita que possa se interessar pelo assunto, se interessar pela resenha. Deixe suas sugestões de resenha, de livros a serem resenhados aqui no canal, serem debatidos aqui no canal, certo? No final, na descrição do vídeo, vou deixar um link para quem quiser adquirir o livro. Lembrando que adquirindo por esse link, você nos ajuda o canal a trazer mais conteúdo com mais frequência e muito mais qualidade. Essa foi a nossa resenha de hoje. Fiquem sempre com Deus e até a próxima resenha.